coisa para corrigir, é um negócio sem fim. Ô, Jesus! Tem o de Patrícia, tem o seu, tem o de. É assim. Que eu terminei esse final de semana de corrigir a de Monique todinha. Aí foi pau. E aí, o Érica, a Luciana vai dar o ENAD hoje, né? Isso, professora, vai começar hoje. Você A não senhora é está a na lista. próxima, né? Da próxima semana? Sou a próxima, sou, na próxima Isso. semana. Será que o povo vai aparecer? Depois eu vou perguntar a Luciana Então, mais tarde. é isso que a gente vai descobrir, né? A gente fez um Agora, grupo com você que todos, está né? E estamos lá com colocando as esse coisas no negócio grupo do WhatsApp. no Vamos grupo, eu ver. acho que poderia fazer um cardzinho, sabia? Para divulgar, além do negócio lá. É uma boa ideia, professora. Eu ia dizer isso a Antônio Marcos, mas eu nunca lembro, e Antônio Marcos, a gente fala uma coisa com ele, ele responde 3 dias depois, aí perde do raciocínio, é 3 dias depois. E agora, você não. Tem até o negocinho do áudio, que você não vê mais nem se a pessoa viu, né? Não Do gostei áudio. disso, professora. Isso é triste. Isso é triste, porque pelo menos eu sabia que Antônio Marcos viu os áudios. Agora nem isso, eu sei mais, aí pronto. Aí, por que o Instagram, o WhatsApp fez isso, hein? Minha gente, que Antônio Marcos é demais. Quando eu aperrei muito ele vem no mesmo dia. Se eu falar com ele agora, segunda-feira ele responde. Aí tem essa história, podia fazer, de cada semana, né, para ver se dá um público mais, né? É um horror essa história aí, não gostei, não. Eu também nem me importo se o povo vê, se eu olho ou não. Não tiro no meu, não, porque eu acho de última, entendeu? Não quer responder, eu não respondo. Eu não respondo, não tem disso, não. Mas vamos lá, vamos, Patrícia, começar. Vamos para o Talibã agora. Boa tarde, minha gente. O tema do grupo de estudo dessa semana foi escolhido em decorrência do que aconteceu no Afeganistão, a tomada de poder do Talibã e a saída das tropas americanas do território afegano. Tem por título a manchete que a gente escolheu: o Talibã ensaia tom moderado em temas como mulheres e anistia, mas o histórico levanta temor. E aí esse texto ele debate 5 pontos, né? Entre eles, né, foi na verdade um pronunciamento feito na terça-feira 17 pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, e que ele se pronuncia a respeito dos seguintes temas: mulheres, terrorismo, anistia, relações com outros países e, e terrorismo. Né? Se eu repetir, né? Acho que eu repeti. Mas, enfim, vamos dar início à explicação do texto. Quem teve a oportunidade de ler, pôde perceber dentro do texto que todas as falas do porta-voz, elas são em tom mais ameno. Quando perguntado, por exemplo, a respeito dos direitos das mulheres, ele fala que as mulheres serão muito ativas dentro da sociedade administrada pelo Talibã, porém, dentro da estrutura do Islã, obedecendo a Sharia, né, que é a lei própria deles, que vai se basear nas regras do Alcorão. É um tom mais ameno que, ao ver deles, né, faz com que a população se acalme, para fazer com que a população se acalme diante da situação do país. No entanto, a população já vem de um histórico desse grupo, que é um histórico de apoio ao terrorismo, cerceação dos direitos das mulheres, cerceação dos direitos de imprensa e inexistência da democracia. Quanto ao terrorismo, ele fala que em solo afegão não será usado, o solo afegão não será usado contra ninguém. E que pode assegurar para a população internacional essa questão, que o Afeganistão não vai ser usado e não vai atacar nenhum outro país, né? Ou seja, não vai haver mais a questão do terrorismo. No passado, né, o Afeganistão ele foi
abrigo da Al-Qaeda. Então, por isso, essa visão tão insegura em relação ao terrorismo. Entre a fala e a ação, há uma distância muito grande, né? Entre o passado e o que eles estão vivendo agora, inclusive as imagens que a gente pôde ver na TV aberta e na internet, são imagens impressionantes das pessoas em volta dos aviões querendo se salvar daquilo que o Talibã pretende implantar no país, ainda que em tom de discurso, no discurso eles digam que não. Ele afirma ainda que esses terroristas, né, os grupos terroristas, não poderão utilizar o país para se abrigar ou para treinar. Será proibida, como fez a Al-Qaeda no passado. Essa retirada das tropas americanas, ela vem as tropas americanas ocupavam o Afeganistão há 20 anos. Nesse tom com forma de tranquilizar a população, o Talibã já recebeu uma ameaça, né? Uma ameaça velada da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que alertou que não vai permitir que o terrorismo se instale novamente naquele país e que ataque outros países. E que pode, sim, atacar qualquer país, ainda que à distância. Um outro ponto que é debatido dentro da manchete é a anistia. E aí o porta-voz afirma que não deseja vingança contra ninguém, contra nenhum país, nem contra nenhum cidadão. E que, se houver perseguição a qualquer cidadão afegão que, porventura, tenha desistido de ser um dos integrantes talibãs, o perseguidor seria punido. Justamente por essa afirmação. Não vamos perseguir ninguém. As relações com os outros países, em relação às relações com os outros países, ele afirma que não querem inimigos externos ou internos. Então, a pretensão, entre aspas, do Talibã é manter a paz dentro do Afeganistão. Em contrapartida a isso, quando ele afirma que as mulheres terão seus direitos preservados e que haverá também, o terceiro ponto que eu acabei pulando, seria o direito à imprensa. E essa imprensa, na afirmativa do porta-voz, essa imprensa ela tem que veicular aquilo que esteja ligado à ordem do país. Ou seja, não existe liberdade de imprensa. Em meio privado não pode ser divulgado aquilo que não é referente à religião ou aos mandamentos do país. Ele afirma também que não haverá democracia. O regime a ser adotado são as leis, é a lei Sharia, e vai ser o sistema de governo a ser adotado. Então, qualquer tipo de democracia dentro da governança do Talibã não será permitida. São esses 5 pontos que o texto debate. Além disso, as meninas podem se pronunciar também, viu? Ok? Vamos, quem vai continuar? A Adriana Júlia. O interessante do texto também é que no que o porta-voz do governo talibã ele vai explicando o que são supostamente propostas que eles estão prometendo, ele vai se contradizendo na sua própria fala, porque ele diz que os direitos das mulheres, por exemplo, elas vão ser ativamente na sociedade. Porém, em vários
jornais e televisão demonstraram que em fachada de lojas, essas mulheres elas têm sido, não tem mais mulher com maquiagem, demonstrado que eles têm pintado de branco as paredes, onde tinha foto com mulheres. Então, assim, ele mesmo se contradiz. E no que ele diz que a mulher vai ser ativamente, vai participar ativamente na verdade também, quando perguntam como, ele fala que não sabe ainda, porque isso aí vai ser determinado pela autoria dos governos. Certo, mas podem ir para as perguntas. Depois fala mais sobre o texto. Então, eu vou começar com uma pergunta aqui, que é para Patrícia. Patrícia, a retomada do Talibã no Afeganistão, ele tem causado temor por causa de suas características políticas. Isso tem 20 anos. Nessa reportagem, o porta-voz do Talibã, ele promete esses pontos. Sua visão, você acredita que isso vai acontecer? Esses pontos destacados, esses 5 pontos, em sua visão, Patrícia, você acredita que isso vai acontecer ou é apenas uma questão de amenizar, como é que eu posso falar? Amenizar o que a sociedade está pensando, tanto local como internacionalmente? Patrícia caiu, foi? Cadê Patrícia? Caiu? Foi Fátima? Caiu, Patrícia. Eu queria responder enquanto a Patrícia não vem. Pronto, enquanto a Patrícia não vem, Ela voltou aí, Rafaela. Patrícia, você ouviu a pergunta que Fátima fez? Pode ir, Rafaela, vá. A Patrícia não está ouvindo. Aí você faz. Pronto. Então, você ouviu a pergunta? Em relação aos pontos que ele abordou, se esses pontos serão realmente levados em conta, né? Em relação às mulheres, eu acredito que não, porque o que existe na religião islâmica é uma submissão da mulher. E como o Estado vai ser governado segundo as leis referidas no Alcorão, eu acredito que não. Esses direitos das mulheres serão ignorados, né? Essa garantia de direitos. Inclusive, na própria entrevista, ele disse que os direitos das mulheres serão preservados, mas dentro dos princípios da Sharia, que será a lei regente do país. E aí, uma das perguntas que eu vi em outra reportagem é a seguinte: a repórter perguntou se poderia falar que as mulheres iam trabalhar, que as mulheres iam ter livre acesso à educação, e ele fala que isso não pode ser definido agora, uma vez que as leis e regimentos serão impostos ainda. Então, eu acredito que nesse ponto não. A liberdade de imprensa já está sendo cerceada, inclusive a TV estatal já está sob o comando do Talibã, e aí as redes privadas também estão sendo proibidas de exibir certos programas, e aí elas estão repetindo programas assim mais simples, que não se referem a outros países, por exemplo, a religião. Então, estão repetindo programas que não ofendam aquilo que o atual governo prega, né? Em relação ao terrorismo, é muito cedo ainda para dizer. Em relação à anistia, eu acredito que ela não deve existir. E o último ponto que ele fala é em relação à relação com outros países. Então, ele quebrando o ponto do terrorismo, né, deixando de fazer aquilo que ele diz nas entrevistas, né, que o grupo Talibã não irá fazer, que seria a prática do terrorismo. Quebrando esse elo, as relações com os outros países já se enfraquecem e geram conflitos. Então, é muito cedo ainda para dizer se realmente esse pronunciamento que ele fez inicial, ele vai vigorar, ou se em parte ou de forma nenhuma. Então, é muito cedo ainda para dizer que essa tomada de poder é muito recente. Mas, pelo histórico, né, do Talibã, eu acredito que não. Que todos esses pontos debatidos por ele, né,
respondidos por ele serão negados na prática. Ok. Aí, Rafaela, você pode falar agora. Eu concordo com a Patrícia que esses pontos eles não vão ser respeitados e a gente já começa a ver os resultados, porque essa matéria que vocês pegaram, ela é do início da semana. E hoje já teve outra matéria que um dos pontos dessa matéria que vocês usaram é que eles falam sobre respeitar a anistia, né? E hoje já teve a notícia que um jornalista alemão, um parente de um jornalista alemão, já foi morto. Então, quando a gente fala de terrorismo, isso aí só o tempo vai dizer, não dá para ficar deduzindo. Mas em relação ao direito das mulheres, anistia, porque tem outras matérias que dizem que os soldados do Talibã saíram batendo de porta em porta, procurando o pessoal que era aliado dos Estados Unidos, porque esse pessoal todo não conseguiu sair de uma só vez, né? Então, é muito contraditório, como a Fátima já tinha dito. Como é que você fala que as mulheres vão continuar com seus direitos e você pinta fachadas tampando o rosto das mulheres? Obriga as mulheres a usar a burca de novo? Nessa entrevista que o líder do Talibã deu, ele foi perguntado pela jornalista de quais trabalhos as mulheres fariam, né? Se as mulheres conseguiriam, por exemplo, continuar como jornalistas, e ele não deu resposta. Então, é uma coisa muito incerta. E como ele já tem um histórico, o histórico de violência, desde 20 anos atrás, enfim. Então, é uma coisa muito difícil de você estar debatendo, deduzindo, porque certas coisas a gente só vai ver com o tempo, mas ninguém vê com bons olhos, né? Ok. Agora, a gente vai, e os meninos aí também, depois as meninas vão fazer mais perguntas, entrando no contexto do debate, pensando também o que está acontecendo no Afeganistão, dentro do ponto de vista do papel dos Estados Unidos dentro do Afeganistão, certo? Então, a gente vê um Afeganistão que, em um determinado momento lá na história, certo? Lá no processo ainda que ele tinha resistências contra a União Soviética, ele teve muito auxílio dos Estados Unidos, inclusive em armamentos, inclusive em todo o arsenal militar dos Estados Unidos, para resistir à participação da União Soviética, à influência da União Soviética dentro do Afeganistão, dentro do espaço afegão, certo? Para refletir do ponto de vista disso, certo? E no momento em que há o processo da Guerra Fria, né, e essa disputa entre o mundo socialista e capitalista, no contexto da Guerra Fria e pós-Segunda Guerra Mundial, o Afeganistão foi um dos países que também derrotou os Estados Unidos lá dentro, né, porque ele já não queria também a influência dos Estados Unidos. É importante pensar isso, né? Então, o Afeganistão, o Vietnã, foram países que tiveram a influência dos Estados Unidos em um determinado momento no seu auxílio, mas que eles entendem, dentro de um processo que eles são autônomos, né? Que eles não recebem influência de ninguém. Só que aí começa também nesse processo a implantação de um fundamentalismo muito rigoroso dentro da religião islâmica, que é dividida em duas linhas de pensamento, vamos dizer assim, né? Que é a ala sunita e a ala xiita, certo? E a ala xiita é essa ala mais radical, certo? Essa ala mais radical que tem todo esse rigor, segundo eles, fundamentado no Alcorão, no pé da letra, certo? E a ala sunita, que é uma ala mais moderada, que tem mais respeito com as mulheres, com relação à questão das roupas, certo? Com relação também um pouco àquilo que escuta, certo? Então, é uma ala mais moderada. Só que o fundamentalismo, voltado para o xiita, eles negam qualquer tipo de influência, inclusive do ponto de vista ocidental. Qualquer influência ocidental, né? Qualquer influência que tente um pouco imprimir, que vai influenciar na religião islâmica, certo? Então, esse fundamentalismo que é instalado dentro
do Afeganistão, ele começa a perder força com os atentados da Torre Gêmeas lá em Nova York, naquele 11 de setembro. Né? Então, para os Estados Unidos, aquele atentado da Torre Gêmeas que aconteceu foi o Bin Laden, e liderado foi o povo afegão e liderado pelo o Bin Laden, que provocou aquele terrorismo. A partir daí, os Estados Unidos ocupam o Afeganistão, certo? E ocupa o Afeganistão e consegue, né? Vamos dizer assim, colocar lá um governo mais voltado para as questões ocidentais e expulsa os fundamentalistas deste contexto, certo? Só que a coisa não começa exatamente só agora no governo, nesse governo atual dos Estados Unidos. Eles haviam feito, o Trump fez um acordo com eles, um acordo de paz, certo? Um acordo de paz. E nesse acordo de paz é o que justifica, por exemplo, a retirada das tropas dos Estados Unidos, porque tem a ver, ainda tem relação com esse acordo que foi feito com o Trump no passado, se eu não me engano, em 2019 para 2020, né? E aí eu acho que antes, porque em 2020 era para retirar mais militares dos Estados Unidos de lá, certo? E aí, aparentemente, com a saída dos militares desde o ano passado do Afeganistão, então eles começaram a preparar toda esta reviravolta, né, para tomar novamente o poder dentro dos Estados Unidos, certo? E aí é o que a gente precisa entender também, não quero dizer mais adiante, mas qual é essa participação toda? A gente precisa compreender a participação toda dos Estados Unidos, tanto lá como no Iraque, que era onde ele alegava que o fundamentalismo e do terrorismo, considerado na análise dele, mais pesado. Certo? Mais pesado. Então, para ele, resolveria o quê? Resolveria a morte do Bin Laden e a morte do Saddam Hussein no Iraque, certo? Então resolveria a partir da morte deles. E aí, uma justificativa do Bin Laden seria a questão do atentado nas Torres Gêmeas, que ele se justifica até hoje que foi ele, né? Que não se sabe nunca se foi, de fato, o Bin Laden. Né? Então, no momento, surgiram várias hipóteses de análise, igual hoje, da pandemia, por exemplo, a gente já tem mais fundamentada a partir das questões da expansão das questões ambientais. Né? E no contexto dos Estados Unidos, então, foram várias análises também que não chegava ao certo se de fato foi os árabes, se foi o povo afegão voltado para o Bin Laden, a destruição dos atentados da Torre Gêmeas. Então, são povos que são contrários, né? Porque os árabes, e eu não estou nem falando só do Afeganistão, os árabes eles são contrários às questões do Ocidente, principalmente essa ala das questões xiitas, do ponto de vista xiita, certo? Que é a ala mais radical, que para eles vive assim de forma muito radical a questão do Alcorão, né? Porque o Alcorão ele passa, não é necessariamente só um livro, ele não é só uma Bíblia, eu estava dizendo nas meninas ontem, ele também é a Constituição do país, né? Ele é lei, ele é tudo que tem ali precisa ser rigorosamente seguido, certo? E aí o que justifica, por exemplo, a ala do xiita ser mais radical. Mas necessariamente nem todos os povos que são da ala xiita, eles vivem sobre... O Talibã é muito mais... muito mais rigoroso, certo? Então, é um fundamentalismo muito mais radical, que a severidade é muito grande, porque assim eles acreditam que toda essa radicalidade faz eles irem, inclusive, mais rápido para o céu, certo? Então, ter um céu, ter toda uma bênção, ter todo um contexto, inclusive, para os xiitas, por exemplo, as mortes faz eles terem muitas abundâncias de riqueza no céu, quando eles morrerem, né? Então, veja como é que eles
como é que eles pensam isso, né? Então, só para a gente fazer uma análise do ponto de vista do que está acontecendo lá, né? Então, das coisas que está acontecendo. Então, foi 20 anos um regime que necessariamente saiu o fundamentalismo e que tem um regime mais aberto, né, controlado pelos Estados Unidos. Né? Então, controlado pelos Estados Unidos. Então, o fato de 20 anos, muitos se adaptaram a esse novo. Né? E aí o fato de voltar a pensar de novo nessas questões da radicalidade, que imprime um rigor maior exatamente para as mulheres, que nesse coisa do fundamentalismo do Talibã, eles não têm, as mulheres não têm nenhuma vez, realmente ela não tem nenhuma vez, nem voz, nem vez, nem nada, certo? Então, para as mulheres é muito pesado, né? O regime. O que é diferente do sunita, né? Então, as mulheres elas já têm toda uma vida mais moderada, embora elas usem também todas aquelas roupas, mas elas não cobrem o rosto, já não precisa mais, então, mas elas seguem também a religião, certo? Mas elas já têm uma vida mais aberta, já conseguem participar de escola, de trabalho, elas de fato têm uma vida mais diferente do que o Talibã. Ok? Mas vocês podem ir acrescentando mais coisa. Aí as meninas também podem ir fazendo mais perguntas. Eu só coloquei aqui para a gente não esquecer da participação dos Estados Unidos dentro do Afeganistão, certo? Então, os Estados Unidos têm uma participação muito pesada dentro do Afeganistão, Professora, certo? Também tem isso. Oi, Lucas. eu não sei se todo mundo aqui viu um vídeo que estava rolando hoje. Um soldado, né, do Talibã tomando a bandeira que um indivíduo estava segurando, e também estava um símbolo, né, da bandeira também na cabeça, estava um na cintura, um na cabeça, a bandeira, e a pessoa foi reprimir, né, o soldado do Talibã foi reprimir. E também outro indicador que eles vão querer destruir o símbolo nacional, né, do país. Eles vão... assim, mas já tem muita resistência das pessoas também. Ontem eu vi que estava tendo muitas manifestações, embora as pessoas tenham medo, né? Porque por isso que muita gente está fugindo, é por conta do medo, da repressão. Mas está tendo várias manifestações, inclusive tem cidades que estão na resistência total ao Talibã, né? Então está tendo esses movimentos também dentro. Agora está tendo muitas mortes também nesse processo das manifestações que estão acontecendo lá dentro, né? Então, mas todos são árabes, todos têm religião islâmica. O problema é que o Talibã é muito radical, certo? É muito severo nas questões, certo? Professor, e é interessante que, professora, que mesmo ele sendo radical, essa popularidade dele se dá porque ele tem por lema dizer que vai reduzir a corrupção, coibir a criminalidade, trabalhar para tornar segura a entrada e a saída, né, de área de controle. Não, porque a questão da violência, porque eles é que fazem, eles mesmos, entendeu? Então, porque nos árabes, a Ana Júlia tem levantado a mão, porque não existe nenhum tipo de influência ocidental. Aí, gente, uma coisa que eu queria que a gente analisasse, eu estou dizendo que a história do fundamentalismo ela é muito pesada, certo? Ela é muito pesada. Mas uma coisa que inquieta os Estados Unidos, e isso era uma coisa também que ele fez muito no Iraque, certo? Até porque teve um determinado momento que os Estados Unidos... Na verdade, os Estados Unidos, ele tem... O povo árabe tem uma rejeição e uma rivalidade muito grande com os Estados Unidos, certo? E não é do ponto de vista da questão do petrolífero, não. Isso não é a questão principal, certo? Embora os países do Oriente Médio tenham muito petróleo, mas não é a rivalidade. E não é o Afeganistão. O Afeganistão ele já fica, não está necessariamente no local ali, quando a gente chama do Oriente Médio. Ele já fica mais um pouco para o Nordeste. O Nordeste do Oriente Médio. Certo? Ele já fica mais ali para o Nordeste, mais naquelas imediações ali da Índia.
mas não é o ponto de vista petrolífero. O ponto de vista do Afeganistão é um ponto de vista islâmico. Então, o problema dos Estados Unidos com os árabes é o ponto de vista da religião, não é das questões econômicas, é o ponto de vista religioso mesmo, certo? É a história do... Como eles se fecham muito para o Ocidente, então a influência da expansão capitalista nesses países do Oriente Médio, inclusive do ponto de vista econômico das indústrias, é muito pequeno, certo? Porque a resistência é tamanha do Ocidente nesses países. E os sunitas, pior ainda, que nem uma televisão eles assistem, certo? Então, isso inquieta demais os Estados Unidos, né? Então, por isso que eles têm pavor dos islâmicos. E para eles é os terroristas, os que não prestam mesmo. E aí, logicamente, que eu estou falando de todos, não estou falando só do fundamentalismo, não, né? Então, se você pegar o Irã, por exemplo, os Estados Unidos teve muitos problemas com o Irã, né? Então, e com o Iraque, mas em determinado momento ele já foi a favor do Iraque na guerra contra o Irã, certo? Então, e depois ele se volta contra o Iraque para matar o Saddam Hussein. Então, tem todo esse contexto, e o Saddam Hussein, nisso eu dava, e nisso eu colocava como positivo, que o Saddam Hussein resistia demais aos Estados Unidos, porque uma coisa que lá no Iraque se diferencia, que a maioria da população ela é do ramo sunita. O Saddam Hussein era xiita, né? Mas a população, a maior parte, era sunita. Né? Então, tinha toda essa questão que era mais fácil para os Estados Unidos, como de fato ele fez, com a morte do Iraque, ou do Saddam Hussein, certo? Então, ele tenta pegar ali todo o contexto do Oriente Médio, porque o problema dele é problema religioso mesmo. E não é a religião do ponto de vista da fé, é a religião do ponto de vista da resistência econômica, da resistência ao Ocidente. Né? E aí, quando vem essa ala mesmo, se os sunitas ainda são mais moderados, porque eles saem, eles fazem turismo, você chega na Europa e você vê aquele horror de árabe, né? Então ele sai. O xiita é muito preso, ele é muito controlado, certo? Ele é muito controlado. E aí, quando é a partir da Al-Qaeda, desse fundamentalismo, e aí que o processo é mais difícil para para qualquer tipo de economia entrar dentro, né? Porque eles fazem só do jeito deles mesmo, entendeu? E ali vai ser difícil, por exemplo, para retomada para os Estados Unidos tentar qualquer tipo de entrada ali, porque agora que eles tomaram o poder vai ser muito complicado, né? Vai ser muito complicado, porque para voltar o que tinha vai ser na matança de muita gente. Né? Porque eles vão para cima, porque aí eles irem para cima, o que sustenta é a fé. Então, se eu morrer, eu vou ter muitas riquezas. Né? Então, isso dá uma sustentação muito grande deles para poder matar. Né? Então, isso para eles, isso é bíblico. Né? Isso é bíblico. Diga, Ana Júlia. Vá, Patrícia. Ana Júlia. Só retomando aí o que o Lucas falou, né? A destruição do símbolo da bandeira do Afeganistão. Eles estão retomando um processo histórico. Como a professora falou, a questão deles é basicamente religiosa. E aí, em 1997, o Afeganistão foi renomeado como Emirado Islâmico do Afeganistão. E apenas o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos reconheceram esse novo nome dado ao Afeganistão pelo Talibã. Então, é um processo de retomada de poder, e aí eles retomam o poder principalmente pela questão do nome, né? Do nome do país. Eles colocam a religião na frente do nome do país. Então, antes do país em si, vem os princípios religiosos. E
Paquistão também é o Talibã que está no poder, nos Emirados Árabes Unidos, mas é um pouco mais diferente, certo? Mas aí os Emirados já fica no Oriente Médio. No Paquistão, também é muito forte, e aí o Paquistão tem problemas com a Índia, tem conflitos territoriais ali na fronteira com a Índia, certo? E aí ele já entra no conflito entre os islâmicos e uma parte da Índia que é na religião dos hindus ali, né? Então já é toda uma questão mais problemática, certo? Então todo esse contexto do talibã, da religião islâmica, gente, então a gente precisa analisar a partir do ponto de vista religioso, certo? Que gera o conflito. Esse é o contexto da geografia, da geopolítica. Ele gera o conflito porque eles estão o tempo todo pensando nas estratégias de como é que toma o poder, certo? De como é que toma o poder. Então, se a gente pegar os árabes sozinhos, eles no Oriente Médio, então eles só têm um objetivo na vida, né? Eu não estou nem falando do Afeganistão, estou falando dos árabes do Oriente Médio. Aí, quando eu falo dos árabes do Oriente Médio, eu estou me referindo ao Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, os Emirados, o Líbano, o Kuwait, Iêmen. Então, estou me referindo a esses países. Eles só têm um único objetivo na vida, que é tomar a Palestina de volta para eles. E, para isso, significa destruir Israel, certo? Significa destruir os judeus. Então, eles têm esse propósito. Então, é uma religião que tem a sua ala radical, mas é uma religião que cresce muito. Então, o que é que o Talibã ele pensa? Ele pensa em formar novos jovens, que é formar o exército deles, né? Então, por isso que eles têm as escolas de formação desses jovens, desses exércitos. E aí, quando eles pegam, se espalham pelo mundo todo, por exemplo, como aconteceu aqueles atentados na França, na própria Inglaterra, né? Eles se espalham porque eles têm essa formação, né? Então, da retomada, e aí não, é um movimento que vem, se a gente pegar, por exemplo, esse movimento, a gente vem lá aí vem do tempo bíblico, desde o período lá de Abraão e das terras prometidas, porque aquela área ali era a chamada a Canaã, né? Que era a terra prometida por Deus a Abraão e a seu povo, né? Que a gente chama hoje dessa área, a Jerusalém, aquela área ali da Palestina. Então, era uma área prometida, então, uma terra prometida, e vem desde esse período. Então, essa terra prometida, ela foi ocupada, ela era do povo hebreu, né? Depois passaram a ser chamados de judeus, mas ela era do povo hebreu, aquela área ali. Só que aí o povo migrou, que foi... essa parte bíblica, uma parte do Velho Testamento, é uma coisa muito fantástica para a gente entender a questão da geografia, certo? E aí teve... vocês sabem que lá é uma região desértica, ali naquela área do Oriente, clima árido, aí a gente vai para o clima, ver como a geografia possibilita a gente essas viagens, né? Então, ali é uma área de clima árido, né? O nosso é semiárido, ali é a área de deserto, parte ali, né? Quase toda a parte do Oriente Médio. Então, como ali eles tiveram muitos problemas, inclusive com água, eles saíram para o Egito, né? Então, eles saíram para o Egito. E no Egito eles viveram muito tempo, né? E aí, quando necessariamente eles começaram a ter problemas também no Egito, e aí eles começaram a fazer o caminho de volta. Aí é esse período do caminho de volta que eles levam, aí vem o processo da quaresma, porque eles levam 40 anos para fazer esse caminho, né? Então, passa pelo Mar Vermelho, e aí já não é mais Abraão, já não é mais os descendentes, já não é mais o descendente de Abraão, aliás, já não é mais Abraão, mas já é os descendentes, porque é nesse percurso aí que é celebrado os 10 mandamentos, né? Então, já é nesse percurso aí, até eles retornarem, né? Então, eles retornaram, e aí, quando eles retornaram, a área que é hoje lá o Oriente Médio, essa área havia sido ocupada. E aí a briga começa, desde esse período, porque a terra havia sido ocupada, né? Então, ela foi ocupada por vários deuses, mas vários reinos, né?
como eles chamavam naquele período, vários povos, vários reinos. Então, quando eles chegam que a terra tinha sido ocupada, não, essa terra é nossa. Não, não, essa terra não é de você. Não, não, essa terra é nossa, foi prometida por Deus para nós, né? Não, mas quando a gente chegou aqui não tinha ninguém. Os árabes haviam ocupado aquela terra, as terras ali. E aí começa o conflito dos árabes e o povo hebreu, que chamou judeu, e aí começou, né, o conflito. Logicamente que isso culminou no século XX com a criação do Estado de Israel, nos anos 40. Eu estou aqui fazendo uma síntese. Culminou no século XX. Mas quando eles chegaram lá, que as terras haviam ocupadas, né, eles começaram a perambular muito. E aí eles começaram nesse confronto com os árabes desde esse período, para poder dizer, uma terra é minha, outra terra não é, e aí foi, que o descendente chegou no século XX, né? Que aí no século XX eles começaram, de fato, a várias brigas, certo? A Guerra dos 6 Dias, a várias guerras, vários conflitos, certo? Até criar, lá no século XX ainda, o Estado de Israel, né? E a ONU reconhecer como pátria do povo judeu. Mas aí Israel, pequenininho ali, né? E para os árabes, aquela terra é deles, e aí os árabes passaram a se espalhar por toda aquela área ali do Oriente Médio. Mas, porque, de fato, os judeus sofreram muito. E aí a gente vê, porque quando os árabes expulsaram eles de lá, né, eles passaram a migrar por toda a Europa, foi exatamente nos lugares onde eles chegavam, todo lugar que eles chegavam, eles eram, vamos, numa linguagem bem para vocês entenderem, escorraçados, né? Todo lugar que eles chegavam dentro da Europa, eles eram maltratados, muito maltratados, né? E no período do nazismo, então, foi uma verdadeira caça aos judeus, né? Porque os judeus é muito parecido com os alemães, né? Então, aquela loucura de Hitler do sangue puro, certo? Aquela loucura de Hitler fez com que eles matassem muitos judeus, porque os judeus eram muito parecidos com eles. Então, como é que eles percebiam que os judeus não era alemão, que era judeu, enfim. Eles tinham toda uma tática de medir mão, medir pé, para poder saber se de fato a pessoa era judeu. Então, os judeus sofreram muito, não só pelos árabes, mas por todo o canto que eles migravam, né? E aí depois começou um movimento também para eles voltarem, fazer o caminho de volta, voltar novamente para aquela região ali, que já passou a ser chamada de Palestina, né? E aí foi quando eles fizeram várias guerras até ser reconhecido o Estado de Israel, o país. Mas mesmo assim os árabes não admitem até hoje e a guerra continua, né? Então, para eles só tem um objetivo na vida, é destruir os judeus, né? Destruir os judeus, porque a religião não tem nada a ver, o judaísmo com os islâmicos, né? Então não tem nada a ver. Então o judaísmo é parte do cristianismo, é mais semelhante ao cristianismo, né? Então todo o Antigo Testamento é igual o cristianismo, né? Então eles viveram só, para eles é só o Antigo Testamento, então eles pararam ali na vinda de Messias, o Messias está para voltar, né? Então o Jesus não morreu e não ressuscitou, como assim acreditam os cristãos. Então, para eles, o Jesus morreu e vai voltar, né? Então, é essa a fé do povo judeu, né? Então, ele morreu, ele vai voltar um dia, então eles vivem o tempo todo à espera do Messias chegar, né? E aí, nesse contexto religioso, não se entende, né? Porque os árabes têm uma outra fé, né? Tem uma outra fé que é a crença no Maomé, né? Então, Maomé é o profeta. Então, aquilo que o Alcorão ele foi escrito a partir de um ensinamento de alguém que subiu ao monte e que apareceu o anjo e que ele disse tudo para ele escrever, certo? A pessoa que recebeu os ensinamentos. Então, ele passa a ser uma Bíblia, ele passa a ser a Constituição local. Então, não tem. Se você pegar um país árabe, ele não tem uma constituição local. Ele tem o Alcorão, que é o ponto de partida, é o ponto de início, de fim e de tudo, certo? Então, é muito complicado você estar nos países árabes. Então, os Estados Unidos entra aí e começa a fazer suas loucuras dentro, né, porque não aceita isso. E aí,
atiça mais ainda a questão religiosa desse povo, né? Então, ele deixou ali, até o noticiário diz, foi mais uma derrota dos Estados Unidos no Afeganistão, porque ele perdeu na Guerra Fria, também lá no Afeganistão. Então, foi mais uma derrota dos Estados Unidos. Não, mas aí não tem relação com o presidente atual, né? Porque o acordo tinha feito com o outro, de o acordo de paz, então eles começaram a tirar as tropas, algumas tropas, e aí foi o tempo agora que eles aproveitaram para tomar o poder, né? E aí eles também têm uma coisa que o Afeganistão tem também, muita arma, e do tempo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos deu para lutar contra a União Soviética na época, né? Nesse período da Guerra Fria, certo? Mas vamos lá falar mais. Quem quer acrescentar mais alguma coisa? As meninas podem fazer mais perguntas também. Professor, Lucas Nascimento, ele colocou aqui no chat que Nem vi. quando tomaram o Afeganistão em 1996, a população afegã apoiou inicialmente os talibãs justamente por cessarem um período de conflitos pós-Guerra Fria e de conflitos internos no país, mas só inicialmente. Exato. E aí, pegando a deixa do comentário de Lucas, eu vou fazer uma pergunta para ele. A intervenção em 2001 por parte dos Estados Unidos ocorreu diante da suposta ligação de terroristas ao Talibã. Qual a expectativa nesse sentido com a sua retomada ao poder? Pode escrever, Lucas, se você não quiser falar. Outra pessoa pode ir falando enquanto Lucas, eu falo. Enquanto o Lucas vai pensando em relação ao que a professora colocou, inicialmente o meu comentário, minha mãozinha levantada há algum tempo. Foi, a Patrícia falou, foi. Não, eu chamei você, mas tem hora que eu grito na Júlia a morrer, e a Ana Júlia nem... Inclusive, em relação às mulheres, teve uma jogadora que fez parte do time do Afeganistão, que ela se pronunciou bem, acho que ontem, se eu não me engano, mandando as colegas rasgarem os uniformes, né, do time, porque realmente a expectativa é que as mulheres percam todos os seus papéis efetivos dentro da sociedade, né? Como eu disse ontem, está tendo muito comentário negativo, que eles liberaram para as mulheres voltarem às escolas, em partes. Sim, as mulheres, inclusive, já tinham até se despedido dos alunos, porque não tinham expectativa de retornar. Agora, se voltarem, elas não podem ficar junto com os homens, certo? Não fica. Então, ao passo que elas não podem ter contato com os homens, na verdade, né? Só no casamento. Mas elas não podem ter contato. Gente, isso é um negócio, essa religião é um negócio tão estranho. Ver o que é cultura, o que é questão religiosa. Se você encontrar, por exemplo, com elas em outro país fazendo turismo, elas não conseguem olhar para você. As mulheres não conseguem olhar para uma outra mulher. Elas não olham, é de cabeça baixa o tempo todo. Né? Então, só para vocês verem. Agora, são mesmo só com aquele coisa na cabeça, mas são mulheres muito bonitas, né? Muito bem maquiadas, né? Eu estou falando dos sunitas, né? Porque as outras você não consegue ver nem o rosto mesmo, só os olhos. Maquiadas, com as sobrancelhas bem feitas, né? Então, são mulheres bonitas, né? Bem cuidadas. Você vê que não é assim, largada, né? Mas elas não olham para você. Né? Então, veja, as turistas, quando você é turista, é porque você já é de uma ala mais moderada, né? Você já sai, já vai viajar, né? Então, já é diferente. Então, você tem muito na Europa, tanto do Oriente Médio, da ala mais moderada, como ali nos países do norte africano, então, a religião é árabe também. Então, o norte da África é muito próximo ali da Europa, então, eles também vão muito para a Europa. Né? Então, tem essa coisa toda também. Mas a situação para as mulheres realmente é complicada no sunita, certo? E no Talibã é pesado. Então, a situação das mulheres, então, elas não têm papel nenhum. A não ser nos seus casamentos muito, muito fechados e trancadas dentro de casa. Né? Então, é muito difícil para a mulher.
Mas vamos lá, mais. Eu posso Oi, falar? Lucas. Não, estou respondendo a pergunta de Ana Júlia. Eu Essa questão sei. da... Então, né, eu acho que esse descaso, né, com os países do terceiro mundo, né, justamente, influencia muito nessa pegada. Então, essa questão da retirada, né, desses militares lá do Afeganistão pelo poder americano, ela já vinha sendo pensada desde o governo de Obama, né? Mas ele viu que não estava na hora exata de tirar aqueles militares de lá, porque justamente aquela zona de conflito estava muito intensa. Então, ao invés de tirar todos, né, porque é muito gasto com os É, militares, né, muito muitas gasto questões. lá. Então, Trilhões. aí ele resolveu reduzir a quantidade, mas não retirar, né? Aí chegou Trump no poder e fez o que ele fez, né? E tá dando isso aí. Então, e também teve outras pessoas também mais influentes que foi falar essa questão dos talibãs, né? Como Malala, a paquistanesa, né? Uhum. E os talibãs eles têm influência sobre lá, sobre esse retomada, né? Que ela tomou um tiro na cabeça em 2012, né? Por incentivar os estudos das mulheres no país, né? Então, acho que para ter uma visão maior sobre o Afeganistão, vai ter que acontecer outro terrorismo, né? Que esteja influenciado com esse grupo terrorista. Então, é um descaso, né? E eu fui ver sobre essa questão dos talibãs, uma reportagem do SBT Repórter, de 96, que o Roberto Cabrini ele foi lá, justamente no início da tomada dos talibãs no Afeganistão. Aí ele estava andando pelo país, era muito rígido para entrar lá, tinha que ser vistoriado várias vezes, né? Tinha que provar o que ele ia fazer naquele país. Então, para gravar a cidade, era preciso ter 2 vigias ao lado do Talibã. Então, essa questão mais, né? E ele andando pelas ruas de lá, de Cabul, também, a pobreza extrema. Naquele ano, o Afeganistão era o país com o menor índice de expectativa de vida, né? Para o público feminino era 42 anos, se eu não me engano, e para o masculino era 44, mais ou menos, assim. Ou seja, os índices eram bem, bem drásticos naquela região. Tanto que quando ele foi dar esmola para uma mulher que estava pedindo, ele tirou a carteira e um monte de gente foi em cima dele na hora. Justamente porque a pobreza lá é extrema, né? E quando ele também gravou cenas de povo afegão brigando por pedaço de pão, mulheres brigando por 1 centavo, ou seja, né, essas questões, ela é bem, bem triste a realidade. Que é um país, né, como o professor falou, em um contexto de guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e esses países agora que estão apoiando justamente esses talibãs são os que têm influência com o comunismo, né, a China, a Rússia, até o próprio Iraque, né. Então, eu acho que para essa questão de olhar novamente para o Afeganistão, se não for olhar agora, né, depois vai ser bem complicado. Talvez ainda dê tempo, né, de ajudar mais essas populações que estão abandonadas, mas eu acho que se for deixar para depois, eu acho bem complicado. E eu acho que eles não vão cumprir o que estão falando por aí, né? Eu acho que isso é uma medida deles manter influência com essas relações internacionais, com esses países da China, Rússia e tal, justamente para ter essa visão pacífica. Mas como vocês já falaram, né, as regiões que eles já tomaram inicialmente, sem ser Cabul, os Estados Unidos ele tomou o Afeganistão, mas os talibãs eles ainda têm domínio sobre algumas cidades desde 2001. Eles nunca deixaram do país, né? Então, essas questões de agressão, né, ao direito feminino, né, ao direito das mulheres e tal, eu acho que isso só vai se intensificar ainda mais, né, enquanto eles for deixar de lado, esquecidos. E esse é o momento ideal para fazer alguma coisa. Se for deixar para depois, eu acho que vai retornar aquele período mais drástico da influência deles no país. Pois é.
Então, veja, gente, é a questão de que não é uma coisa da agora, né? Então, não é uma coisa, como a gente está discutindo, que o Lucas está apontando, não é uma coisa nova. Então, esse é algo que já havia. Por isso que é importante a gente ver lá o contexto histórico, porque, ora, os Estados Unidos se juntam para poder ir de encontro, Lucas, à própria União Soviética na época, né? Por conta da questão da expansão do comunismo também, né, da China e desses países todos, aí os Estados Unidos se colocam a favor para poder de encontro esses países. Aí depois, em outro momento, os Estados Unidos vai contra o próprio regime, alegando que eles destruíram o próprio Estados Unidos. Aí é para vocês entenderem como é que os Estados Unidos agem, né? Independente de ser talibã, independente de não ser, né? Então, o que ele fez agora recentemente em Cuba também foi outro horror, né? Então, que Cuba não é talibã, entende? Então, aí, por aquele que deu aquela quantidade de manifestações nas ruas de Cuba, né? E o que passa é que Cuba está acabada por conta do socialismo, quando, na verdade, tem toda uma influência dos Estados Unidos para expandir capital lá dentro, né? Então, é por isso que a gente precisa analisar nos pormenores, não ficar. Eu estava até dizendo às meninas ontem na geografia política. A gente não pode só de ver a coisa da notícia do jornal, a gente tem que ler mais do jornal televisivo, né? Então a gente tem que ler mais para a gente entender todo esse contexto histórico, embora seja extremamente radical o fundamentalismo, né? Mas a gente vê por que está. A gente só vê agora, não. O fundamentalismo o Talibã tomou o Afeganistão, e aí está destruindo tudo, as pessoas saindo, só vê só o agora. Né? Porque, inclusive, é uma coisa que os Estados Unidos estão adorando, né? Essa participação da gente ver só esse agora. Pô, tá vendo como eles são terroristas mesmo? Ó, todo mundo está saindo, aquela cena do avião, todo mundo chocou. Os Estados Unidos estão adorando isso, né? De fato. E por isso que eles estão quietinhos lá. Isso tem chegado nos meios de comunicação como, de fato, eles não prestam, eles são terroristas mesmo, e aí eles precisam ser mortos. Né? Essa é o que os Estados Unidos gostam mais. Diga, Rafael. Não, era sobre isso mesmo que eu queria falar. Eu acho que não dá para a gente vir aqui discutir isso sem falar um pouco dessa parte, porque o que tem de gente se metendo e falando sobre essa questão, porque a forma como os Estados Unidos fez essa retirada das tropas de forma tão rápida, e o Talibã assumindo esse poder, o povo está vendo a situação como se os Estados Unidos fossem os salvadores da pátria. Os bichinhos, isso que eu não gosto, entendeu? É isso, Rafaela. Embora eu não estou negando aqui que o Talibã seja um grupo extremamente extremista, né? Mas aí os Estados Unidos de boa, porque as tropas não começaram a sair agora, elas já vinham saindo, né? Elas não começaram a sair agora, elas já vinham saindo. Então, o que fez com que o Talibã, ganhasse força para poder ter a retomada do poder, entende? Então, elas não saíram agora. Aí a Globo bota assim, foi uma derrota dos Estados Unidos. Não, mas qual é o interesse? Eu vejo sempre os Estados Unidos com o interesse. Eu sempre olho a partir do interesse, né? Qual é o interesse dele em sair agora? Será que é de fato passar para a população aquilo que ele sempre fez, né? Que é ver os árabes somente como terrorista, e por isso precisa destruir, por isso o Ocidente precisa tomar o poder de todos os países árabes, né? Então isso ele faz na Síria, isso ele faz no Líbano, isso ele fez no Iraque, certo? Ele tem problema no Irã, né? Isso ele faz em todos os países. Agora ele fez em Cuba, que não é árabe, mas Cuba vem a questão ainda antiga da história do socialismo e do capitalismo, né? Então ele fez agora em Cuba também, que foi toda essa de passar para a população que Cuba realmente não presta, né? E aí tem tudo isso, Rafaela, tudo isso para a gente ficar analisando mesmo do ponto de vista não só que o Talibã não presta, que de fato é horrível, mas o que é que está por trás do que está acontecendo no Afeganistão, né? Então, o que é que está acontecendo? Qual é o interesse que os Estados Unidos têm, né, desse ponto de vista? Porque eu sempre olho os Estados Unidos com interesse. Inclusive, é um país que eu nunca tenho vontade de ir.
né? Porque, para mim, ele sempre tem um interesse, tudo ele tem interesse econômico por trás. E olhe, vai presidente, entra presidente, sai presidente, porque o Obama entrava com as suas tropas naqueles países do Oriente Médio, dos árabes, e matava tudinho, né? Então, independe do presidente. Agora, nada comparado com o Trump, como nada é comparado a um Bolsonaro, mas independe do presidente, essa relação do poderio bélico dos Estados Unidos. Entende? E nesse caso, se a gente for fazer uma análise de como é que a população vê essa situação, é justamente o que eles querem que a gente veja mesmo, porque muita gente cai nessa história. O que eu tenho visto essa semana, principalmente a ala bolsonarista, eu conheço um pessoal que posta muita besteira, então postando fotos das mães dando os filhos para os soldados. Eu não estou dizendo que a ação não é legítima, mas é que o discurso é que as mães tentando salvar os seus filhos, dando os filhos para a terra da liberdade, como se os Estados Unidos fosse essa terra da liberdade, e sendo que toda essa situação ela só chegou onde chegou com influência dos Estados Unidos, porque, como a senhora tinha dito, existe aquela influência de você armar o Talibã contra os países comunistas, contra o comunismo, enfim. Então, agora essa retirada estratégica, por exemplo, é uma coisa que eu vi as pessoas nas redes sociais falando muito mal do Joe Biden, né? Como se isso fosse um erro do Biden, sendo que é uma coisa que já vinha sendo arquitetada até pelo próprio Trump. Foi uma coisa Inclusive, ele caiu das pesquisas, Rafael, ele caiu muito. Justamente, tem muita gente falando que tá vendo, foi tirar o Trump, a direita adorou essa situação. Isso foi. O que se fala dessa situação e que, por isso que Bolsonaro estava do lado de Trump, porque, enfim, aí vem o fundamentalismo cristão que a gente já tem aqui também, para falar de uma questão que o povo nem entende, misturando as coisas, falando besteira. Então, agora o povo parou de falar de vacina e virou especialista em Afeganistão, como diz o Exatamente, todo mundo está falando. Então, você nega toda a questão, Lucas, toda a questão histórica, se a gente for pegar lá, mais expressamente no período da Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria foi uma disputa muito grande, tanto no Afeganistão, tanto no Vietnã, né? Da participação dos Estados Unidos. E aí é importante a gente ver exatamente desse período e qual é o real interesse dos Estados Unidos nisso, né? Então, na época, inclusive, saiu do atentado das Torres Gêmeas, que foi o próprio Estados Unidos que causou o atentado, né? Foi o próprio Estados Unidos. Então, isso foi muita matéria de vários jornais, que tinha sido o próprio Estados Unidos que causou o atentado para botar a culpa nos árabes, porque, na época, ele estava com baixa na economia, e aí precisaria de tirar o foco da coisa para poder eles se levantarem economicamente. Então, esses comentários foram muito fortes no período e lançou para os Estados Unidos ou para o mundo todo como os árabes, de fato, são terroristas, né? E aí, esquece que os árabes eles têm reação. Por exemplo, o que aconteceu na França, naquela boate. Naquela boate, não, naquele jornal, nos jornais, vocês devem lembrar que fazia aquelas... A charge, exato. Por que eles fizeram aquela destruição no jornal? Porque a charge criticavam eles, os árabes. Aí, quando os árabes vão lá e destroem, não, porque os árabes são terroristas. Não, mas a charge tinha várias críticas à religião islâmica. Então, eles faziam vários números criticando a religião islâmica. Aí, eles não aguentaram. Aí, foram lá e destruíram. Né? E aí, como, tá vendo o terrorismo foi que eles fizeram? Né? Então, foi o que eles fizeram. Eles fizeram a partir daquilo que eles estavam vendo uma constante, vários números saindo fazendo críticas sobre a religião islâmica. Né? Então, é um grupo que reage também. Agora, logicamente, do jeito deles, lá da questão religiosa deles, que é muito forte. Né? Que é muito forte e que, para eles, matar não é nenhum problema por conta da fé. Aí é sustentado pela fé mesmo, entendeu? Não é de movimento organização, não é de movimento... Estou falando aqui de movimento organizado, de ocupação, estou falando de religião, de questão religiosa que é forte, certo? Então, da mesma forma dos judeus, da mesma forma os árabes, se a gente fizer uma andada pelo mundo na política, então a gente tem essas religiões fortes, que é do judaísmo,
certo? Do islamismo, mas mesmo assim na Europa, lá na Irlanda, os católicos e os protestantes brigam o tempo todo, certo? Então tem esse processo, né? Não são religiões que levam à guerra como dos árabes, mas os protestantes e os católicos vivem em pé de guerra na Irlanda do Norte. Então, são religiões mais brandas, que são religiões cristãs, né, partindo do cristianismo. Então, que é diferente dos árabes, dos judeus e do indianismo, do hinduísmo no conflito ali com o Paquistão, certo? É a partir disso. Né? Então, tem todo esse contexto que a gente precisa estar sempre indo atrás mais. Né? Vamos lá mais, que hoje todo mundo ficou quieto. E aí, ali? E o povo ficou quieto hoje? É Leonai, Rafael, o Érica. Leonai estava só caindo. Acho que ele não está, não, agora. E aí, meninas? Professora, então eu vou colocar mais uma pergunta para finalizar o debate. Certo. Vou colocar uma pergunta para a Heloísa. Olha, Heloísa, para você. Mulher, que é isso, pela misericórdia, não entendo nada de Talibã, meu pai do céu. Tu quer matar meu coração quase sai agora. Vou ver esse negócio para ver se eu fico sabendo um trisquinho. Tu vai jogar esse negócio em mim. Ah, chega a doer. A gente responde junto, vai. Bora, faz essa pergunta, mulher. Ai, ai. Então, na sua análise, aí, Rafael, ajuda. A retomada do Talibã ao poder representa um retrocesso com impactos além desse território? Aí, Rafael, ajuda aí, Heloísa. Mulher, ainda bem que você disse que do meu ponto de vista, né? Eu vou colocar mais algo, vou complementar. Esse acontecimento, ele pode desencadear que impactos a nível mundial? Essa pergunta. É uma pergunta. Deixa aí, Rafael, ajuda aí, Heloísa. Vai, Rafael, ajuda aí. Vai, Rafael, para você nunca mais rir quando o homem pergunta, quando vê que o outro vai se lascar com a pergunta. Responda aí agora. Minha gente, jogaram a batata quente para cima de mim. Não, é só para você começar que eu ajudo. Vá. E Heloísa? Rafael, Ana, poderia repetir a pergunta? Sim. Pode repetir. Pronto. Só um instante. Então, na sua análise, a retomada do Talibã ao poder representa um retrocesso com impactos além desse território? Esse acontecimento pode desencadear que impactos a nível mundial? O que é que você acha? Você acha que é um retrocesso, Rafael? Rapaz, a gente, assim, a partir do que a gente tem visto até o momento, né, os impactos que isso tem gerado vamos dizer que na geopolítica mundial já são notórios, né, em relação a, por exemplo, a economia, a própria relação de outros países, sobre o olhar de outros países para essa área, né, como a questão também gente, professora, complemento, pelo amor de Deus, eu também não entendo muito da Afeganistão. A questão assim, se tem o retrocesso, eu não diria que seja um retrocesso, porque eles já eram o Afeganistão já era ocupado pelo Talibã, né? Então, o retrocesso aí depende do ponto de vista, entende? Do ponto de vista hoje ocidental de expansão capitalista, é um retrocesso total. Do ponto de vista dos direitos das mulheres, é outro do ponto de vista dos direitos humanos, nem diria dos direitos das mulheres, é um retrocesso total. Agora, para eles, Rafael, certo, Heloísa? Para eles, isso não, isso é a coisa mais fantástica do planeta, certo? Então, para eles, isso não é. Entende? Então, é personalizar. E aí, personalizar a partir de que ponto de vista? Né? Então, para a economia mundial, isso é como se a tomada do Talibã do Afeganistão é como se, vamos dizer assim, é como se os árabes tivessem tomado o poder do mundo. Entende? Então, por isso que dá repercussão econômica, dá repercussão na bolsa, dá repercussão nisso tudo. É como se eles tivessem tomado o poder do mundo. É assim.
É assim que vê quando os árabes eles ficam fortes. E não é só lá no Afeganistão, não. Também já aconteceu isso no Iraque, já aconteceu isso no próprio Irã, certo? Isso vem acontecendo muito na Síria, isso vem acontecendo muito no Líbano, certo? Então, não é só... Agora é a vez do Afeganistão, porque tem todo esse contexto histórico desde lá, de antes da Guerra Fria e durante a Guerra Fria, porque tinha a disputa da União Soviética e dos Estados Unidos no período. Então, tinha o interesse de expulsar a União Soviética de lá e depois eles tiveram o interesse de expulsar os Estados Unidos. Então, o retrocesso é isso, Ana Júlia, do ponto de vista da economia mundial, porque, como eu disse aqui já anteriormente, eles resistem ao Ocidente. Então, toda a questão do Ocidente, de filme, de música, de roupas. Então, agora a riqueza deles é muito pautada do que a gente vê nas novelas, muito ouro, muitas essas coisas. Por isso que eu disse a vocês, as mulheres são muito bonitas, porque elas se enfeitam bastante. Mas não dá para ver, porque elas se cobrem muito. Mas elas são... Então, a riqueza lá é essa, mas não do ponto de vista do consumo e da moda, certo? Então, o que é que isso tem? Isso tem uma repercussão muito grande na economia, Por isso que eu disse no início, o grande problema dos Estados Unidos com a religião árabe, porque eles resistem demais o Ocidente, eles resistem demais qualquer tipo de economia ocidental. Então, o capitalismo é como se o capitalismo encontrasse barreiras para se expandir dentro dos países ocidentais, como ele tinha dentro dos países comunistas. E aí, por isso, o conflito com os Estados Unidos. E aí, dentro dos países ocidentais, os países árabes, ele tem também essa resistência. E muitos deles, embora, como tinha em Cuba, por isso ele fez aquele cenário todo agora. Então, tem toda essa questão. Entendeu, Heloísa? Eu estava entendendo, professora, o momento no decorrer da aula. Quando a senhora falou nessa questão do retrocesso feminino, isso aí é sem dúvida, acho que se a gente olhar apenas por esse viés, eu acho que é visivelmente bem nítido. Tanto que disse que hoje eles mataram um parente de uma jornalista que trabalha para uma TV alemã e que repreenderam também uma jornalista ao vivo, ela estava com o rosto descoberto. Então, quando a Patrícia falou lá no início que eles estão dizendo que não vão ser tão carrasco, que não vão ser isso, que não vão ser aquilo, que algumas coisas não vão se cumprir, como as mulheres vão poder estudar. E a gente também viu o desespero das pessoas que moram lá mesmo, com medo disso tudo, e viu depoimentos de algumas pessoas que vieram embora, tem brasileiros que estão vendo o que pode fazer para tirar as famílias de lá. Então, por mais que a gente veja pela questão econômica, pela questão que não sou defensora dos Estados Unidos, nem quero conhecer, como diz a senhora, de forma nenhuma, nunca gostei de nada que pertence àquilo ali, mas eu acho que, de fato, não é nada também tão fácil para as pessoas, não, principalmente para as pessoas que moram lá. Quando o menino falou de Malala, eu lembrei exatamente, acompanhei até li a biografia dela, ela é prêmio Nobel, E não é uma história fácil de se ver, não é uma história fácil da gente que está do lado de fora, independente de imprensa marrom, de noticiário, fake news, de N coisas que estavam acontecendo que a gente vê que não é real, mas também eu acho que do ponto de vista, principalmente do lado como feminista, é bem pesado, é bem cruel, É um retrocesso mesmo. Ok? Então, gente, é isso. Então, só para vocês entenderem, eu queria que quando vocês assistissem os noticiários do Afeganistão, visse do ponto de vista do contexto histórico, não só da notícia, do que é, Então, o que é que está acontecendo? Qual é o interesse dos Estados Unidos nisso tudo, Então, o que é que, de fato, e o de Trump, e do próprio Biden dentro desse contexto, Então, a gente vê do ponto de vista da história, não só da emoção do jornalismo televisivo, principalmente, o televisivo, Que vai colocando dando muito ênfase também a essa história do terrorismo. Mas a gente entendendo o terrorismo, eu não diria nem terrorismo, entendendo o fundamentalismo a partir da questão mais do ponto de vista da história, certo? Então, a gente precisa entender isso, ok? Então, dizer assim, foi muito bom hoje o debate,